Por que pessoas com TDAH procrastinam? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo da semana. Porque hoje a gente vai falar porque muitos de nós enfrentamos no dia a dia a procrastinação. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a procrastinação dentro de um transtorno, no contexto do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim, crianças com TDAH muitas vezes se sentem presas a ciclo de procrastinação. Aliás, não é só criança, adultos também passam por isso. Isso vai além de uma simples preguiça ou falta de vontade. É algo muito, mas muito mais complexo, ligado diretamente como o cérebro dessas crianças ou dessas pessoas funcionam. Então, se você convive com uma criança com TDAH, se o seu marido tem TDAH, ou se você tem TDAH, ou se você conhece alguma pessoa que passa por isso, fique comigo, pois vamos entender juntos o que está por trás desse comportamento. Primeiro, nós vamos definir o que é procrastinação. Procrastinar é adiar uma tarefa que precisa ser feita, mesmo sabendo que isso pode trazer consequências. Você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e quando vê, o tempo já passou. No caso do TDAH, a procrastinação é mais do que uma escolha, é um reflexo de características específicas desse transtorno. No TDAH, a procrastinação não é somente uma questão de vontade, mas está relacionada ao funcionamento do sistema neurológico. Isso inclui dificuldade em iniciar e em manter o foco em tarefas que não trazem recompensa imediata. Quando falamos sobre TDAH, estamos lidando com áreas do cérebro que processam a motivação, o planejamento e a regulação emocional. Essas áreas são ditas como áreas da função executiva. Uma dessas áreas é o córtex pré-frontal, em que pessoas com TDAH costumam ter menos atividade quando comparado a cérebros de pessoas típicas que não têm TDAH. Esse déficit de atividade afeta a capacidade de planejar, de organizar e principalmente de começar uma tarefa. Isso ocorre porque o cérebro de quem tem TDAH responde menos aos níveis normais de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação da recompensa. Outro fator que contribui para a procrastinação, no caso de pessoas com TDAH, é sempre a necessidade de uma recompensa imediata. Não precisa ser uma recompensa grande, mas precisa sempre ter uma recompensa imediata. Para pessoas com esse transtorno, tarefas que exigem esforço sem uma recompensa rápida são difíceis de realizar. Então, quando pensamos em tarefas que parecem chatas ou sem algum sentido imediato, a tendência é que o cérebro dessa pessoa não encontre motivação suficiente para começar. Já imaginou aquela aula de matemática em que a gente está estudando a fórmula de Bhaskara? Será que uma criança normalmente se interessaria por isso se não soubesse para que usar? Agora pense mais, uma criança com TDAH, o quanto mais isso seria difícil? Isso leva ao adiamento constante e esse ciclo se torna um padrão. Não tenho recompensa, adio, procrastino. Não tenho recompensa, adio, procrastino. A procrastinação frequentemente gera também um ciclo de ansiedade, de autocrítica. Procrastinação, sem recompensa imediata, adio, não sou capaz, fico ansioso porque não sou capaz, não consegui terminar, e esse ciclo vai se tornando cada vez mais. Muitas pessoas com TDAH se sentem frustrados por não conseguirem dar início a uma tarefa no tempo esperado, o que cria uma sensação de realmente fracassado, derrotado. E esse ciclo de autocobrança e de ansiedade torna a procrastinação ainda mais intensa, gerando uma reação em cadeia, onde o medo de falhar e a culpa dificultam ainda mais o cumprimento dos tempos na hora de realizar as tarefas. Outro desafio encontrado por pessoas com TDAH é a falta de estrutura e a falta de planejamento. Mesmo que haja uma ideia clara daquilo que precisa ser feito, como precisa ser feito, transformar essa ideia no primeiro passo em ação requer realmente ações práticas e organização.
algo que naturalmente é difícil para um cérebro com TDAH. Agora que você já sabe sobre procrastinação, agora que entendemos o motivo por qual o meu filho com TDAH procrastina tanto na hora de fazer a tarefa, o meu marido com TDAH procrastina tanto na hora de trocar uma lâmpada ou na hora de fazer alguma ação dentro de casa, nós vamos falar para vocês algumas técnicas que podem ajudar você e sua família que tem alguém com TDAH a lidar com esse desafio. Mas antes, eu tenho um compromisso com você. Se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, pare agora. Não procrastine. Dê um like ou encaminhe esse vídeo para alguém. Porque esse vídeo pode ajudar uma pessoa que você conhece, que está achando que o filho dela é preguiçosa, o filho dela é incompetente, o filho dela é burra, né? Porque não inicia a tarefa. Faça isso, não procrastine. Porque eu vou falar agora as atitudes que a gente pode tomar para diminuir essa procrastinação. Número 1, dividir as tarefas em etapas. Ao invés de tentar completar uma tarefa de uma vez só, é mais eficaz dividi-las em pequenas etapas que podem parecer mais fáceis de se começar. Número 2, utilizar cronômetros. Um método muito útil é a técnica Pomodoro. O que é essa técnica? A pessoa, ela se concentra por um período, depois ela para, dá uma volta e volta a fazer a atividade. Na realidade, o método fala para que a gente possa se concentrar por 25 minutos em uma tarefa. Aí a gente faz uma pausa curta, vai beber uma água, pensa alguma coisa diferente, depois volta para estudar novamente. Número 3, criar você mesmo recompensas pessoais, se você for o procrastinador, ou criar recompensas para o seu filho. Para cada etapa finalizada, você pode oferecer a si mesmo uma recompensa, ou oferecer a ele. Isso pode ajudar o cérebro a encontrar motivação para continuar. Não precisa ser uma recompensa valiosa, como, por exemplo, toda vez um presente, mas pequenas recompensas sempre funcionam. Além de técnicas de organização, trabalhar a motivação é essencial. Uma forma de fazer isso é encontrar um motivo maior para a tarefa. Pergunte-se, por que isso é importante para mim? Ou o que posso ganhar ao fazer isso? Essa mesma pergunta você vai fazer para o seu filho. Explique para ele por que é importante para ele fazer aquela tarefa. Ou o que ele pode ganhar ao fazer aquela tarefa. Quando encontramos uma razão maior, nosso cérebro tem mais facilidade em começar a tarefa. Aliás, como já dizia o filósofo, quando você encontra o porquê, é muito mais fácil suportar o como. Outra técnica é transformar a tarefa em algo divertido, interessante, alegre. Como fazer um jogo com todo o processo que está se passando. Essa técnica é extremamente eficiente para crianças pequenas. Outro ponto importante é a aceitação. É fundamental que quem tem TDAH entenda que a procrastinação faz parte do processo e que isso, sinceramente, não define o seu valor. Além disso, praticar o autocuidado, se cuidar, cuidar do seu filho, manter uma rotina boa de sono, alimentação, atividade física, ajuda a reduzir o impacto do TDAH no dia a dia. E é essencial não julgar o seu filho de forma excessiva, não julgar o seu marido ou a sua esposa de forma excessiva, ou aquela pessoa próxima que tem TDAH. Cada pequena conquista para essas pessoas geralmente é um avanço. Para alguns casos, é muito importante buscar um apoio profissional. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é bastante recomendada para o TDAH. Ela ajuda a mudar os padrões de pensamento e de comportamento. Aliás, existem também tratamentos que auxiliam no foco e na organização, com medicamentos, para quem sente que a procrastinação está interferindo na sua rotina, está prejudicando a sua qualidade de vida, está trazendo prejuízo, eles serão super importantes. Então, por isso é importante conversar com um especialista. Em um resumo geral, a procrastinação no TDAH é uma combinação de funcionamento cerebral, padrões de motivação e estímulos. Embora seja um desafio, existem sim estratégias e métodos que ajudem a reduzir o seu impacto e a dar mais controle para essas pessoas, para essas crianças. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso,
lembre-se de que há maneira sim de contornar esses desafios e que cada pequeno passo pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.